bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo na nossa bancada, aqui no programa Saber Viver 60 a Mais, Celeste Diniz. Celeste Diniz é professora universitária, nutricionista, bióloga, escritora e mais algumas especializações e pós-graduações, na qual eu destaco também uma formação que nos traz muito prazer estar conversando com ela, que ela tem uma formação sobre envelhecimento ativo. Seja bem-vinda, professora Celeste, ao nosso programa Saber Viver 60 a Mais. Muito obrigada, é uma satisfação enorme estar aqui presente para falar um pouco sobre o envelhecimento, sobre o envelhecer de forma sadia, de forma equilibrada. Professora, como orientação biopsicossocial, qual é a dica de ouro que a senhora nos passa para o público 60 a mais, para garantir um autocuidado exitoso, integral, alinhado à saúde do corpo, com satisfação do espírito e da mente? Pois é, a dica de ouro é a tríade: cuidar do corpo, da mente e das relações humanas. Cuidar do corpo com movimento, com o sentido de autocompaixão, de amor próprio. Cuidar da mente é cuidar do movimento em si, né? Cuidar, preservar as relações, os vínculos afetivos. Envelhecer não significa ausência de doença. Envelhecer é uma presença de significado, de sentido para a vida. Então, a tríade é essa: corpo, mente e relações humanas. Como é que o idoso pode ser arquiteto da sua própria rede social, né, para criar esses vínculos afetivos fortes e até duradouros, né? Isso. O idoso, ele é arquiteto da própria vida. Ele, quando ele está disponível emocionalmente, ele busca amizades, ele busca relações intergeracionais. Ele deve entender que quando ele pratica essas relações humanas, ele preserva, de fato, a sua saúde emocional, o seu equilíbrio e a sua dignidade. Então, estabelecer grupos, participar de relações, vínculos que são criados, é muito importante, não só para o idoso, né, mas para qualquer pessoa. Está no seu livro que a senhora lançou? Está no meu livro. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Quanto nos livros e nas antologias que eu participei também. Então a senhora tem uma certa vocação, tem uma vocação intensa e flexível nessa temática envelhecimento. Ah, tenho, bastante. Deixa eu ver o livro aqui, o de envelhecimento. Lançou quando? Esse livro foi lançado há 2 anos. 2 anos. Envelhecimento... Na Bienal anterior. Anterior. Isso. Envelhecimento, aspectos biopsicossociais. Então, quando se fala biopsicossociais, é porque esse livro é bem profundo, né? É verdade. Traz a profundeza, né? A tríade, né? Mesmo desmistificada. Corpo, mente e espírito. Exato. E nesse livro é uma coletânea de vivências, de projetos que nós desenvolvemos, projetos de extensão, com idosos em instituições de longa permanência. E foram vários trabalhos que foram desenvolvidos aqui coletivamente, e nós fizemos um apanhado desses trabalhos. Pegou e o que a gente tem como experiência, o que a gente ganhou como experiência. Né? Trouxe o real, trouxe o autêntico. Isso. E cientificou, vamos dizer. Cientificou. Cientificou. A senhora fala no livro sobre autonomia. É vital. É vital. É vital mesmo. O segredo psicológico
é compreender que a autonomia não é fazer tudo sozinho. Autonomia é ter a noção que nós todos, não só o idoso, nós precisamos de ajuda. Nós devemos aceitar a ajuda. Porque, muito pelo contrário, né, as pessoas pensam que aceitar ajuda fere a dignidade. Mas é o inverso. Né? Aceitar uma ajuda é preservar a dignidade, é preservar o senso, né, de dignidade e também a energia emocional. Né? Eu penso dessa forma. O idoso, ele é um arquiteto, como eu falei, da própria vida. E ele tem que aceitar que todas as pessoas, não só o idoso, precisam, né, de um apoio, de uma ajuda. Como eu falei, a autonomia não é fazer tudo sozinho. Sozinho. Porque Isso vale para todos. Vale para todos, É porque a autonomia também ele traz na sua significância, como a senhora falou aí, o senso crítico. Isso. O senso Exato. crítico. Autonomia não quer dizer que você vai perder seu senso crítico. Isso. Aliás, ela ajuda a fortalecer seu senso Perfeito, crítico perfeito. e a ser respeitado. Quando você tem um senso crítico agudo, intenso, você é respeitado como idoso. Proativo. 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 Aí, quando se diz proativo com o idoso, a senhora traz também no seu livro a questão que não é debatida popularmente, nem institucionalmente. Quando a gente diz institucionalmente, é aquele debate dentro das políticas públicas, Isso. das narrativas governamentais. Como é que a senhora vê ser proativo na senescência? Ser proativo é não desistir de si próprio. É adaptar expectativas. O idoso, ele é um ser curioso, ele é um ser ativo e ele é um ser participante. O idoso, ele tem que ter assim, ele deve substituir a lógica da perda pela lógica da adaptação consciente. Consciente. Ser flexível. Ser flexível. Respeitar os limites. Como eu falei, adaptar as expectativas. Ser proativo, vou repetir, é não desistir de si próprio. É não desistir de si próprio. Qual o modelo da pessoa proativa na sua fase idosa? A pessoa proativa, ela precisa ter o quê? Eu não tenho mais um emprego, mas um hobby, uma relação de voluntariado, por exemplo, não deixa de ser um trabalho simbólico. E isso vai organizar tempo, vai preservar a identidade, vai preservar a energia emocional. O idoso proativo é um idoso que tem o sentido de pertencimento, né? Que tem um sentido de utilidade, que tem um sentido de envolvimento social. Então, ele preserva isso através dessas atividades que ele pode desenvolver. Não é aquele idoso que fica lá jogando dominó numa praça, passando as horas. Tudo bem, lazer também é importante. Mas o idoso, ele precisa entender que o envelhecimento não é um fim. Não é finitude. Né? Ele precisa entender que ele é útil para a sociedade. E a sociedade também precisa entender isso. Olha, o que ela está explicando, meu pessoal, é o seguinte, que idoso não é categorizado pelo
para ele ser produtivo, idoso produtivo. É sentimento de produção. Isso. De Dentro dos pertencimento. limites, como ela falou. Sentimento de ser utilitário. Né? Idoso utilitário, idoso ativo, idoso produtivo. Isso são conceitos imperativos. Isso. Ela está falando sentimento. Como é que a gente pode disponibilizar ou dispor, mandar essa disposição, esses sentimentos? O idoso, como eu falei anteriormente, ele é um arquiteto da sua vida, da sua própria vida. Não então, ele tem impulsionado, que ter, manipulado. Exato. Ele não é isso que eu queria me fazer entender. Ele não precisa ser manipulado. Manipulado. Então, ele é autônomo. Autêntico. Autêntico. Verdadeiro. Verdadeiro. Ideal não. Real. Real. A senhora fala a minha língua. As qualidades. A senhora fala a língua do saber Isso, viver. exatamente, é o A senhora saber fala a viver. língua do saber viver 60 mais. O seu livro também destaca a atividade física Isso. primordial. Isso. Eu sou nutricionista, mas eu tenho também uma formação em medicina esportiva. E eu amo a atividade física. Atividade física e boa nutrição favorecem em todos os aspectos, né? Melhora o prazer de viver, né? Melhora a condição física e mental. Então, movimento, boa alimentação, são formas de autocuidado. Isso é vital, é importante para qualquer pessoa, principalmente para os idosos. Olha, quando a gente fala, sempre com nossos convidados aqui, eu não sei se vocês notaram, a ressalva é movimento. Movimento. Porque a palavra-chave hoje em dia é movimento. Porque nossas condutas, nossos hábitos de hoje foram moldados a não ter movimento, a não se movimentar. Televisão, telefone celular, tudo a facilidade. As invenções são para facilitar a vida, mas você não pode levar essa facilidade como regras para você ser sedentário, para você ter a preguiça geriátrica. Mas aí eu acrescento mais alguma coisa. O movimento é a celebração para o idoso de um corpo possível, respeitando o ritmo, os limites, né? E o movimento, como eu falei, ele tem que ser um autocuidado, não uma obrigação. Médica. Poxa, dona Celeste, a gente fica assim, antes de terminar, para agradecer já essas lições, viu? Porque a profundidade que a senhora trouxe nessa temática, que a senhora está desmistificando, disseminando, é muito importante esse sentimento que o idoso tenha. Aliás, esse pertencimento cognitivo. Pertencimento cognitivo, exatamente. É o prazer de você fazer aquela atividade, não por obrigação, né? Mas por Hábito. Gerar autocuidado, autoestima, né? Não pode ser encarada como uma obrigação médica. Vamos falar sobre a imunização? Vamos. Que a gente está, assim, com o avanço da medicina, com o avanço, com a extensão dos anos vividos, longevidade. Veja bem o que eu estou dizendo. Anos vividos, longevidade. Eu não falei anos, vamos dizer assim, anos prazerosos, anos de bem-estar. É diferente. Longevidade,
longa idade. Tem uma palavra que está ainda sendo, vamos dizer, consagrada, que é o longeviver, viver com vida. Com vida. Viver com anos é longevidade. Viver com vida, essa vida a gente está dizendo, é a vida possível ou vida satisfatória, como eu trago aqui para vocês. Vida satisfatória, satisfação sua, de você viver bem, com prazer, satisfação para a sua família, como é que você está sendo idoso em relação à sua família. E dizer, não, o idoso é um peso, sim, não devemos dizer, mas você, às vezes, simboliza peso para essa família. O que é simbolizar peso para a sua família? O que é simbolizar peso para a sociedade, para o governo? É você ser o idoso possível, é você ter autocuidado, como ela disse. Quando você tem autocuidado, autoconhecimento, autogestão na fase idosa, você tem um envelhecimento satisfatório para todos esses determinantes que nós falamos. Mas vamos lá, porque... No livro eu falo sobre senescência e senilidade. Senilidade. A senescência é você entrar, né, no envelhecimento, adentrar no envelhecimento de forma saudável. Natural, Né? dentro de suas possibilidades. Eu gostei da palavra dentro das suas possibilidades. Eu faço essa distinção. Dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites. Porque é preciso se trabalhar, fazer um bisotômetro, trazer bisus dentro da gerontologia. Exato. Dentro da gerontologia prática e dentro da gerontologia científica. Tem muitos termos que as pessoas confundem, que muitas pessoas fazem uma disposição semântica. Por exemplo, que eu trago sempre aqui do trabalho. O que é idoso, o que é envelhecimento, as pessoas misturam muito, fazem uma confusão e às vezes você não entende. Fala do envelhecimento, está falando do idoso, está falando do idoso, está falando do envelhecimento. E não é isso. Um é um processo e o outro é o ser, como a gente está discutindo aqui. Para saber viver mais, é preciso saber se nutrir com distinção geracional. Quando eu digo distinção geracional, deixa eu explicar, é porque o idoso tem de ter uma nutrição especial para ele. Isso. Ainda respondendo à sua pergunta anterior, exercícios de imunização geram a liberação de neurotransmissores. E esses neurotransmissores vão diminuir ansiedade, vão diminuir tristeza, vão favorecer o humor, vão melhorar o humor. E isso é fundamental, né, para o equilíbrio do corpo. Em relação a uma nutrição, eu respondo que sim. Uma boa nutrição após os 60 anos é vital, porque após os 60, o corpo muda. Aliás, bem antes, o corpo já vem sofrendo, 30, já vem. Exato, já vem sofrendo gradativamente modificações. Né? A cada 10 anos você vai perdendo mais massa óssea e assim por diante. Então, as necessidades nutricionais são específicas. Também envolvem essa faixa. Né? Então, é preciso respeitar a digestibilidade, a absorção, cuidar da inflamação, né? Porque um corpo inflamado ele pode gerar inúmeros problemas. Então, nutrir-se bem é uma forma também de autocuidado. É uma forma de você preservar a saúde na idade. Vamos logo trabalhar essa coisa. Nutrir-se e alimentar. Exato. Nutrir é você não só cuidar da alimentação, é você cuidar também da questão da digestibilidade, da absorção. Então, o idoso,
por exemplo, ele desenvolve, com o passar do tempo, um probleminha chamado disfagia. E isso eu converso muito com a minha irmã, que é fonoaudióloga, Isabel Diniz, e ela me fala muito, olha, presta atenção à mamãe, quando ela está se alimentando, ela engasga facilmente, é com frequência. Então a gente tem que observar, não só, a gente não precisa só prescrever um plano alimentar voltado para as necessidades do idoso. A gente precisa também observar certos aspectos que estão agregando aí ao processo, que estão agregando o processo de envelhecimento, né? É isso. Então, assim, comorbidades que podem surgir. Então, a gente vai cuidando disso também. O profissional da saúde tem a obrigação de prestar atenção à pessoa, principalmente à pessoa idosa, de uma forma holística. Quando um paciente adentra o meu consultório, eu não observo somente a questão nutricional, eu observo o paciente como um todo. Então, eu passo a perceber ele como um ser holístico. Corpo, mente e nutrição, acima de tudo. Mas, principalmente, o corpo e a mente. Porque nós temos 2 cérebros, né? O intestino é um cérebro, um mini cérebro aqui, em contato direto com o cérebro. Então, nós temos que prestar atenção a isso. O intestino que não é saudável, ele pode gerar inúmeros problemas, né? Então, é preciso cuidar do idoso de uma forma biopsicossocial. A senhora falando nisso, eu estou aqui prestando muita atenção e me veio assim as interrogações. A gente conversa muito, até aqui mesmo, eu não me lembro de ter conversado muitas vezes sobre o envelhecimento interno. A nutrição, ela preserva a massa muscular, a cognição, a imunidade e a disposição. Esses são pilares para uma autonomia física e mental. Que é de dentro para fora. Para fora. A gente vê, a gente começa a enxergar o idoso, começa até a observar, a mensurar, a conceituar de fora para dentro. Isso. Se é musculoso, se está com o braço fixo, os músculos, essa coisa toda. Mas não costumamos trabalhar, debater o envelhecimento interno, ou seja, o biológico. Isso. E a senhora vai voltar outra vez aqui para a gente conversar mais profundamente sobre o envelhecimento Será um prazer. biológico, principalmente quando a senhora disse sobre o outro cérebro. Isso me chamou muito a atenção. Ele é que domina o sistema interno. Ele tem comunicação direta. Ele né? é que faz isso, a ponte. a ponte de tudo. Não, isso é muito importante para o envelhecimento, porque nós costumamos, aliás, profissionais falarem do envelhecimento externo. E sim, você pode envelhecer bem, externamente. E interno, como é que está você? Na realidade, o externo é um reflexo, É o reflexo do que está do interno. Né? Mas muitas vezes não é medicado, não é receituado Adequadamente para chegar Isso. lá no interno. Exatamente. Perfeito. É isso que a gente vai trabalhar também aqui. A senhora já está convidada para 2026 a gente trabalhar mais essa Será questão um prazer. do biológico. Falar um pouquinho Porque a gerontologia... o envelhecimento biológico. A gerontologia já diz, estudo do processo biopsicossocial. Eu trabalho muito psíquico, eu trabalho muito mais social, até porque o nosso sistema é 30 por 70, né? Exato. A gente vai explicar já o que é 30 por 70. Mas, aliás, explique logo o que é 30 por 70.
o envelhecimento nesse processo de determinante social 70% e 30% o restante, o restante biológico, o psicológico. psicológico, né? Então, nós temos que cuidar desse 30-70. Né? Muitas vezes a gente cuida mais de um e deixa de lado o restante. E, na realidade, como eu falei, a gente precisa ter uma visão mais holística, né? Da pessoa em si. E eu sempre falo isso, né? O equilíbrio está na consciência alimentar, não na restrição, né? Então, assim, quando você vê um idoso que precisa trabalhar a questão da sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que é natural da senescência, você não pode trabalhar só essa questão da sarcopenia. Né? É justamente isso que a gente estava conversando, que eu falei nesse instante aqui. Você vê o externo, a sarcopenia. Sim, você vê a perda, o músculo frágil. Isso. Aí só exercício? Só exercício? Não. Só alimentação? Não. E, aliás, às vezes é só exercício. O educador fica, vamos fazer atividade, mas ele nem pergunta como é que está a sua alimentação, mas ele como é que está não sei o precisa, quê. exatamente, ele precisa, é como uma engrenagem. É né? multidisciplinar, já está dizendo. Exato. Envelhecimento, a alimentação. envelhecimento é tratamento multidisciplinar. Isso. Não adianta os geriatras vêm falar só aqui da implicação. Uhum. Entendeu? Não adianta o nutricionista vir falar daqui só das dificuldades nutricionais. É multidisciplinar. Dona Celeste, professora Celeste, infelizmente nosso programa já está terminando, mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta. Sim, e o que a gente fez aqui, um roteiro que não conversamos nem a metade. É verdade. Nem a metade, porque uma coisa puxa a outra e para você ver, o assunto é muito complexo. Muito complexo. Quando se fala em envelhecimento, é uma complexidade muito grande. Mas eu tenho uma pergunta que eu não vou deixar de falar, vou passar até uns minutos aqui, mas a senhora vai responder, antes de nós terminarmos, sobre suas perspectivas do envelhecimento. Porque foi uma pergunta que saiu, aliás, foi a redação, a temática da redação do último Enem. Mas essa pergunta eu enfatizo muito, estou trazendo muito, enfatizando muito em minhas entrevistas com meus convidados. Quais suas perspectivas do envelhecimento? Envelhecer é um privilégio. O verdadeiro saber envelhecer, ele tem que ser buscado com lucidez, respeitando os limites do corpo, respeitando as adaptações gerais. Mas o saber envelhecer é cuidar do corpo com carinho, da mente com delicadeza e da vida com um propósito. Nós temos muito que avançar ainda. Nós temos ainda o etarismo, a questão do etarismo, né? E a gente precisa combater isso, porque a gente precisa mostrar para a sociedade que o idoso, ele é ativo, ele é útil, ele é produtivo, ele tem importância para a sociedade. A gente precisa mostrar isso. A gente traz consigo histórias, verdades e experiências, de uma forma geral. Pronto, eu vou só complementar. Quando ela diz que o idoso é ativo, produtivo, utilitário, é porque são todos idosos. Até você, acamado, você é ativo, você é produtivo, todos. Você é utilitário. O que falta é tirar, é apagar esse imperativo do idoso ativo
idealizado para o governo, principalmente. Principalmente para o governo. Porque quando ele diz que você é ativo, quando ele programa qualquer coisa de idoso ativo, já está dizendo que você tem de ser ativo, vai dizer o modelo do que você tem de ser ativo. E não é assim que a banda toca. Você tem de ser real e autêntico, com senso de produtividade, com senso de utilidade, de ser útil. Vou deixar para a senhora fazer suas últimas considerações. Infelizmente, esse programa, eu acho que hoje Saber Viver foi muito rico e a gente vai dividir em outra etapa. Com certeza. E eu fico muito agradecida. Eu aprendi muito quando eu trabalhei em instituições de longa permanência. Ali, eu tive contato com idosos em vulnerabilidade social, históricos de vida muito sérios, muito tristes, né? E eu aprendi que o autocuidado é importante, mas que também a ajuda, a escuta e o afeto, acima de tudo, são muito importantes, porque eles devolvem a dignidade, eles devolvem o sentido da vida, né? A sensação de pertencimento é muito importante. Para mim, foi uma experiência fantástica. Só ter a noção de acolher, de ajudar, de preservar a vida daquele idoso, né? Me trouxe mais luz para a minha vida, me trouxe mais significado para a minha vida. E é isso que eu tenho para falar como consideração final. Agradeço muito. Professora Celeste, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa Saber Viver 60+. E só tenho a agradecer por esse programa, pelos ensinamentos, pelas dicas, pelas lições que a senhora trouxe hoje para o Saber Viver 60+. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Muito obrigada. Também quero agradecer a você, meu telespectador, que nos segue, que nos assiste, trazendo essa egrégora, fortalecendo a cada dia mais que a gente traga professores, traga monitores, traga mentores iguais à professora Celeste Denise. Até o próximo programa Saber Viver 60+.